Você já ouviu falar no plano do grande Israel? É o sonho expansionista por trás dos conflitos que existe lá na Palestina e a situação ali entre palestinos e judeus. Então, ali na Palestina foi construído o Estado de Israel a partir de 1948, mas tem parte dos judeus israelenses fundamentalistas que tem o plano de construir uma grande Israel que abarcaria parte do Egito, parte da Arábia Saudita, do Iraque, da Síria, da Turquia, do Líbano e da Jordânia e obviamente pegaria toda a região da Palestina. Esse plano começa com um argumento religioso para a existência desse grande Israel. Seria um Israel que é mais ou menos do tamanho do Sergipe, se tornaria um estado, um país realmente bem grande. E olha, a argumentação religiosa desse plano é a seguinte, ela está baseada em Gênesis 15:18, que diz: naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei essa terra, desde o rio do Egito, o que é o rio Nilo, até o rio Eufrates, que é esse rio que vem aqui desde as montanhas rochosas da Turquia, desce pela Síria, praticamente corta a Síria em dois e corta o Iraque em dois, que é o rio Eufrates. E ó, pega até um pedacinho do Irã e do Kuwait. Cara, seria um país enorme. Vão conseguir isso? Eu acho muito difícil. Isso daqui é quase impossível. Mas também estava lá em uma das ideias do fundador do sionismo judeu, o Theodor Herzl. Quando ele fundou a ideia de ter um Estado judeu, ele também colocou lá de forma embrionária a ideia do grande Estado de Israel. Ele diz, chegou a falar de um Estado judeu que se estenderia do rio do Egito até o rio do Eufrates. Entenderam bem que pega aqui ó, o canal de Suez, pega grande parte do Mar Vermelho, pega toda a península do Sinai, lá onde fica o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus e tudo isso, e chega aqui até o Golfo Pérsico. Fora que aqui, isso aqui deixaria Israel muito mais rico. Olha o tanto de petróleo que tem aqui do Iraque, da Síria e tudo, abarcaria tudo isso daí. O Estado de Israel, então, como você pode ver aqui no mapa, ele foi construído, ele foi criado em 1948, mas o plano do Estado de Israel é esse plano aqui original. Essa parte em azul era o que a ONU tinha proposto, baseado num plano britânico da partição da Palestina. Essa parte em azul era a que deveria corresponder ao Estado de Israel. E essa parte aqui em verde, a que deveria corresponder ao Estado palestino, de fala árabe, dos árabes, e essa parte em vermelho, ela deveria ser uma região ou uma zona internacional onde conviveriam pacificamente palestinos árabes e palestinos judeus, que é, mais que nada, a cidade de Jerusalém. Deu certo? Não deu certo, obviamente. Quando foi criado o Estado de Israel, estourou em várias guerras, e esse negócio aqui do território cortado pelo território do outro também foi uma ideia assim, como a gente diz aqui no Brasil, e me gosta de dizer meu pai, uma ideia de jirico. Porque não tem cabimento criar um estado repartido dessa forma, com essas pequenas ligações entre eles. Beleza, estourou várias guerras, e aí como Israel foi vencendo essas guerras, o detalhe, as guerras que estouraram lá foram de vários países vizinhos, ou seja, Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, que se juntavam todo num exército, iam lá e atacavam Israel com a ideia de vamos destruir o Estado de Israel, não pode existir o Estado de Israel aqui, temos que eliminar o Estado de Israel. Obviamente que os judeus que acabaram de passar por grandes problemas na Europa, lá com o pintor austríaco, eles justamente disseram não, a gente vai lutar aqui até o último homem e não vamos ceder território. Juntamente com a ajuda então da Rússia, ou melhor dizendo, da União Soviética na época, tudo, eles conseguiram vencer os outros vizinhos que eles tiveram nessas guerras aqui. Depois teve a ajuda dos Estados Unidos, que acabou se tornando o principal parceiro dos israelenses até hoje em dia, mas os soviéticos apoiaram muito nesse início daí. Os armaram, treinaram e tudo isso. Isso fez com que aos poucos o Estado de Israel ele fosse crescendo e tomando o território do que seria o Estado palestino. Olha como vai diminuindo o tamanho do Estado palestino. Teve um momento
de máxima expansão de Israel, que o Estado de Israel era muito maior que agora, justamente depois da guerra de 1967, porque o Estado de Israel controlava o sul do Líbano, o norte aqui o sul da Síria, que é correspondente ao norte de Israel, dominava toda a região da Cisjordânia, a faixa de Gaza, que eles saíram da faixa de Gaza lá pelo ano 2000, mas até o ano 2000, toda a faixa de Gaza era ocupada por Israel. Hoje a gente vê que isso praticamente foi um erro, pensando a partir da perspectiva de Israel. Por que um erro? Porque eles saíram de lá, acabou que o Hamas tomou a faixa de Gaza e criou todos os problemas de terrorismo ali contra Israel, e terminou nesse ataque que aconteceu no dia 7 de outubro de 2022. De 2023, e matou muita gente ali em Israel. Depois Israel foi lá e atacou novamente, praticamente destruiu a faixa de Gaza e tudo isso daí. Se eles tivessem mantido ocupado lá, não deixariam crescer esses grupos tão forte contra eles. E eu vou deixar aqui no final um vídeo explicando tudo isso daí, da faixa de Gaza, de Israel, da guerra contra o Irã, e que o vídeo fala justamente de como Israel se tornou agora a maior potência do Oriente Médio, que ele que dá as cartas, ele que manda no Oriente Médio. Mas beleza, o vídeo agora é concentrando-se de como o Estado de Israel foi se expandindo, ele se expandiu, porém com acordos ali que foram se realizando, o Estado de Israel ele decidiu devolver as terras do Egito, ali a Península do Sinai, para o Egito. Em troca disso, o Egito foi o primeiro país árabe, exatamente o primeiro país árabe a reconhecer a existência do Estado de Israel, dizendo assim: beleza, eu fiz várias guerras contra você, eu tentei te eliminar, não consegui, agora você devolve meu território e eu aceito que você passe a existir como país. Isso aconteceu em 1979. O Egito passa a reconhecer que o Estado de Israel pode existir na Palestina, deve existir e não deve querer eliminá-lo. Isso aqui para Israel foi uma grande vitória. E aí como ficou a situação interna em Israel? Eles devolveram as regiões ali da faixa de Gaza para os palestinos, que acabou caindo sob o controle do Hamas em 2005, porém ele ficou controlando somente as fronteiras de quem entra e sai da faixa de Gaza para Israel, e quem entra e sai da faixa de Gaza para o Egito ficou sob controle egípcio, que aí é onde foi meio furado esse controle, e eles passavam muitas munições, armas por ali para os Hamas, não o Estado egípcio, mas as agrupações da Irmandade Islâmica, que tem sede no Egito, que tem mais de 10 milhões de seguidores, tudo, acabou passando muita coisa para o Hamas, porque estava ligado ao Hamas e tudo isso. E aqui na Cisjordânia, que também pode ver era toda controlada por Israel, eles devolveram novamente esse controle para a autoridade palestina, que é em sua maior parte, tem a organização dos palestinos, que o grupo que é mais forte é o Fatah, tudo isso, devolveram em algumas regiões, mas em outras regiões eles mantêm o controle. Então, onde você vê em azulzinho aqui é que controla Israel, e em verde onde controla a autoridade palestina. Agora, dentre vários judeus, muitos dos israelenses não aceitam que a Palestina e outras regiões aqui realmente estejam na mão dos palestinos. Eles querem que cresça o número de israelenses nessas regiões e aos poucos vão expulsando os palestinos que estão ali. Um deles é o próprio ministro das Finanças, líder do partido sionista religioso, que é o Bezalel Smotrich, que ele defende que Israel deve se expandir aos poucos pelo Oriente Médio e se transformar nesse grande Israel. Mas para isso ele deve crescer e tomar todas as regiões palestinas aqui dentro de Israel. Olha o que ele vai dizer. Está escrito que o futuro de Jerusalém é se expandir até Damasco. Damasco nós estamos falando que é a capital da Síria. Aqui, ó. Israel deve vir até aqui. Então, ele já vai falando da ideia de Israel crescer para muito além das suas fronteiras. Essa é a ideia do grande Israel. Essa galera minoritária em Israel, mas que tem força política, porque por isso mesmo ele é primeiro-ministro, não, por isso mesmo ele é ministro das Finanças, já vem falando isso daqui. Isso aqui ele falou esse ano. E olha um vídeo dele aqui falando sobre tudo isso. Es uno de los ministros más controvertidos.
Eu vou traduzindo para vocês, vou colocar aqui, eu vou traduzindo o que ele diz. El gobierno de Netanyahu, Bezalel Smotrich, ministro israelí de extrema derecha responsable de las finanzas y de la administración civil en Cisjordania, prometió el lunes que los preparativos para la anexión de los asentamientos ya estaban en marcha. Então, olha aqui, ó. Prometeu que vai fazer o quê? Vai dar mais opções, vai anexar os assentamentos, mais assentamentos israelenses, aonde? Na Cisjordânia, justamente nessas áreas aqui, cadê, ó? Nessas áreas aqui mais conflitivas, que onde moram os palestinos, onde era para ser terra dos palestinos, eles vão colocar mais assentamentos judeus ali. La única manera de eliminar de la agenda la amenaza de un Estado palestino terrorista es Ó, porque qual que é o medo de Israel? É que se funde um Estado palestino que o fique atacando constantemente. E aí ele vai dizer que a única maneira de eliminar eles é tomar seus territórios e encher de israelenses lá. implantar la soberanía israelí sobre todos los asentamientos de Judea y Samaria. El ministro Ter soberania sobre todo o território da Judéia, eles não chamam de Palestina, eles chamam de Judéia e Samaria, que seriam essas regiões onde estão os palestinos em parte. de hecho, es un colono que dice ver una oportunidad E aí, ó, interessante. Por que ele defende isso? Bom, por toda a sua visão e também porque ele fez parte dessas famílias judaicas que foram viver em regiões palestinas através desses assentamentos de colonização na região. E por isso ele era um desses colonos que fez parte de um desses assentamentos, sabe como é essa realidade e quer avançar ainda mais. en el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos. Ah, então, ele acredita que o Trump vai apoiar muito eles aqui. Durante su primer mandato, el multimillonario estadounidense reconoció la anexión de los Altos del Golán, arrebatados por Israel. Então, Israel, em algum momento aqui da sua história, com guerras contra a Síria, ele tomou essa região aqui do sul da Síria, chamada Altos do Golã, que é uma região montanhosa, também de vertentes de rios, nascimento ali de rios e tudo, do Rio Jordão, controla as nascentes do Jordão. Israel ficou ali com essa região, que é muito estratégica, tanto de militar como, podemos ver aí, agrícola, e os Estados Unidos reconheceu como sendo parte de Israel. Os Estados Unidos de Donald Trump. E ele falou aqui, o Smotrich, cara, é isso daí mesmo, temos que tomar mais território, porque os Estados Unidos vai reconhecer e vamos lá, criar o grande Israel, vamos lá, tomar Damasco, vamos lá, tomar mais coisas. Os assentamentos aqui temos que tomar dos palestinos, vamos lá, botar mais judeus ali e expulsar mais palestinos, é isso daí mesmo. Essa é a ideia desses caras. Continuemos aqui. De la Siria en 1967 y trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. E aí lembra que o plano da ONU é que Jerusalém fosse uma capital internacional, uma zona internacional que não tivesse controle nem dos israelenses nem dos palestinos? Depois dessas guerras, os israelenses tomaram Jerusalém e eles controlam Jerusalém. Só que ninguém reconhecia como a capital de Israel, determinadamente, diretamente, e aí durante o primeiro mandato do Trump, ele pegou e transferiu a embaixada estadunidense para Jerusalém, dizendo, aqui é a capital de vocês e vamos para lá. Creio que daí depois disso o Equador e o Paraguai também reconheceram. O Equador não tenho certeza, o Paraguai também sim, e transferiu sua embaixada para lá. O Brasil fez que ia transferir, mas não transferiu ainda. Fez que ia transferir o Brasil ali durante o governo Bolsonaro, né? Sin contar los colonos de Jerusalén Este, anexada en 1967, más de 490.000 israelíes viven en Cisjordania. Então, Cisjordânia, mais de quantos israelenses ele disse aqui? Vamos ver novamente. Viven en Cisjordania. En asentamiento 1967, más de 490.000 israelíes. 490 mil israelenses estão vivendo em colônias, em assentamentos israelenses dentro do território palestino na Cisjordânia, para criar aquela pressão populacional sobre a população da Cisjordânia, para que eles, aos poucos, sejam expulsos de lá. Viven en Cisjordania, en asentamientos que la ONU considera ilegales. Tal anexión sería, por tanto, para muchos una afrenta muy desafiante. Então, a ONU reconhece como ilegal, isso é um enfrentamento às populações de lá. Ampliamente denunciada, empezando... Isso daqui são exemplos de colônias, eu acho que são exemplos de colônias, tá? Por las autoridades palestinas. Hacemos plenamente responsables a las autoridades de ocupación israelí. Tá, e aqui eu tenho uma imagem aqui,
justamente como será a grande expansão de assentamentos anunciada por Israel, porque esse ano Israel diz que quer expandir mais ainda. Essa aqui é de 30 de maio. O governo israelense anunciou a aprovação de 22 novos assentamentos judaicos na Cisjordânia ocupada, a maior expansão israelense em território palestino de décadas. Até porque o atual primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, ele só está no poder porque esses grupos mais fundamentalistas, eles apoiam justamente o governo de Netanyahu, e em troca, Netanyahu tem que fazer algumas concessões, conseguir algumas coisas para eles, que é justamente essa expansão de território. Ó. Outros, aqui ó, vários já existem como postos avançados, construídos sem autorização do governo. Mas daí eles constroem, depois o governo faz o que o ministro ali diz, que anexa e aceita como parte do Estado de Israel e dá os direitos para a população que está ali da mesma forma. Outros são completamente novos, de acordo com o ministro da Defesa, Israel Katz, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, que os dois são muito favoráveis a esses assentamentos. Olha o que disse o ministro da Defesa de Israel. Katz afirmou que a medida impede o estabelecimento de um Estado palestino que colocaria Israel em perigo. Vê que a estratégia é justamente impedir a existência de um Estado palestino? Porque se vão tomando o território e se misturando todo ali, tem uma cidade palestina, mas daí no meio tem um assentamento, aí depois tem outra cidade palestina ali, aí tem outro assentamento, não fica muito difícil construir o Estado, não dá para construir o Estado palestino. Essa é a ideia deles. Enquanto que a presidência palestina chamou de escalada perigosa. Quero só ver a carinha desse aqui, ó, desse ministro da Defesa, que também é favorável a esse crescimento, que eu acho que a gente acabou de ver a carinha dele ali. Não é outro aqui. Pensei que a gente tinha visto ali agora. Beleza. Então é isso que está acontecendo lá, tá? Um problema crescente, daí eles têm enfrentamento entre eles, tal. Essa imagem que a gente vai ver aqui agora, eu tinha colocado. Mas antes a gente vai ver uma citação desse carinha que é o ministro das Finanças. Olha o que ele diz. Não tomamos uma terra estrangeira, mas a herança de nossos pais. Lembra lá do Gênesis 15, 18, naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei essa terra desde o rio do Egito até o rio grande, o rio Eufrates, do rio Nilo ao rio Eufrates. Ele está rememorando essa ideia aqui do grande Israel. Continuemos. 58 anos da libertação da Judeia e da Samaria, que é aquela região da Samaria, que é aquela região ali da Palestina. Eles chamam aí de Judéia e Samaria. Uma decisão única em uma geração. Então, desde que estabeleceu o Estado judeu, para eles é uma libertação dessas regiões a partir do momento que eles vão tomando. Lideramos uma decisão histórica para assentamentos. 22 assentamentos na Judéia e Samaria e renovação dos assentamentos do norte da Samaria, o fortalecimento do bulivar oriental do Estado de Israel, o muro defensivo do Estado de Israel. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, nós estamos colocando mais assentamentos, estamos reconhecendo os anteriores e vai ficar lá mesmo. É isso que nós queremos. Este é um grande dia para a colonização e um dia importante para o Estado de Israel. Entendo bem, sabe por que vai muitos judeus morar nessa região, aceita morar nessa região, por mais que lá possa ter mais conflito com os palestinos, justamente por estar em terras que deveriam ser palestinas? Porque são esses judeus mais fundamentalistas que vão morar lá. E eles acreditam que eles estão indo morar na antiga terra ancestral deles, dada por Deus, então eles aceitam, e aí onde começa toda essa briga. Por meio de trabalho duro e liderança tenaz, conseguimos criar uma mudança estratégica profunda, retornando o Estado de Israel a um caminho de construção, sionismo e visão. Que sionismo é justamente essa ideia do Israel de Sião, de voltar a Jerusalém, que é Sião, onde tem o Monte Sião, e reconstruir esse Estado de Israel. O assentamento na terra dos nossos ancestrais, lembra a ideia do Gênesis, é um muro protetor do Estado de Israel. Hoje demos um grande passo para fortalecê-lo. O próximo passo, soberania. E aí um monte de gente respondeu aqui e tal, e um monte de coisa. Não vamos ler aqui os comentários, mas você pode entrar aqui, ó. É Bezalel SM, aí tu consegue entrar diretamente no Twitter dele. E o plano está sendo bem elaborado, porque daí isso impede a criação do Estado de Israel. Isso faz com que a Cisjordânia seja praticamente isso daqui.
Pode ver essa coxa de retalhos. Então vamos entender. Aonde está amarelinho mais claro é onde tem o controle palestino, ou seja, os palestinos controlam civilmente essa região e militarmente também. Aonde a área mais amarelada é onde um amarelo mais escuro é onde os palestinos eles têm áreas construídas e é território deles, e eles têm área construída, cidades e outras coisas mais. Em amarelo é a região deles, onde eles podem construir e controlam. Aonde está aqui, podemos violeta, clarinho, é Israel que controla civilmente e militarmente. Olha aqui. Não tem nada construído aqui, mas Israel, o exército de Israel mantém o controle. Pode ver que o controle do exército de Israel é enorme nessa região. Ó. Realmente é muito grande. Tá? Tanto das fronteiras como toda a região intermediária entre as várias regiões palestinas. A fronteira municipal dos assentamentos é esse roxinho mais escuro aqui, mostra a fronteira dos municípios. E aí o roxinho mais escuro mesmo, ou violeta mais escuro, é onde tem assentamentos judeus na região da Cisjordânia, que pertence, segundo a partição da Palestina ali feita em 48 pela ONU, pertence aos palestinos árabes. E olha quanto assentamento judaico tem na região. É muito assentamento, tá? Ó. É muito. E está em crescimento. E a ideia deles é que cresça mais ainda. Se a gente rodeia todos os palestinos com esses assentamentos, vai ficar impossível de criar esse Estado palestino. E essa é a ideia do Smotrich e da galera mais fundamentalista de Israel que apoia ele. Fronteiras da Cisjordânia, projeto aqui de construção, tá? Aqui ó, tem projeto de construção judaicas em crescimento, nessa linha justamente pontilhada, e linha do cessar-fogo de 1967. Aqui a divisão com a Jordânia e tudo isso daí. E aí, o que vocês acham? Aqui está o site principal de onde eu tirei isso, é um site espanhol, El Orden Mundial, vocês podem entrar lá, ver tudo isso daí. Cara, eu vejo aqui como o expansionismo judaico está crescendo bastante. É uma linha perigosa, eles têm um argumento religioso ali. Mas se a gente for olhar pelo argumento religioso dos árabes, eles também têm um argumento religioso para estar naquela região. E aí? Daí eles vão brigar o resto da vida pelo argumento religioso e os judeus vão ficar brigando o resto da vida pelo argumento religioso. No momento em que um tiver uma força muito superior à do outro, expulsa o outro de lá totalmente. Eu acho que isso aí não é uma solução para a região. A solução é cada um aceitar qual é a parte da terra do outro e dizer, beleza, você pode existir como Estado nessa sua parte e eu posso existir aqui. Mas o que a gente vê é que tem um grupo de judeus que não aceita a existência do Estado palestino, assim como a maioria dos palestinos não aceitam a existência do Estado de Israel. Tem uma solução para essa questão? Não sei. Mas o que eu vejo é que o Estado de Israel, ele sim está conseguindo ser o mais forte nessa relação, está impondo a sua vontade e nesse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar aqui embaixo, você vai ver como o Estado de Israel se tornou a potência dominante e quem manda no Oriente Médio. Por isso, querendo ou não, o plano da grande Israel, acredito que em algum momento pode se fortalecer. Vai dominar Israel a Arábia Saudita? Obviamente que não, tá? Israel não vai vir aqui e vai dominar a Arábia Saudita, até porque a Arábia Saudita é muito forte, é bem equipada militarmente, comprando armas diretamente dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E as melhores, as últimas, as mais modernas. E o Egito, talvez, eu acredito que ele não tome. O Egito é aliada dos Estados Unidos, os egípcios são aliados dos Estados Unidos. O governo que está lá, ele chegou no poder com a ajuda dos Estados Unidos. No máximo, Israel poderia tomar essa península do Sinai. A Síria, talvez Israel poderia tomar umas partes da Síria. Toda a Síria não, porque a Síria, o governo que está lá do HST, que é o governo do Ahmed al-Sharaa, o antigo al-Golani, é um governo que chegou no poder derrotando Bashar al-Assad, mas com apoio da Turquia, que faz parte da OTAN, que é essa aliança militar de defesa mútua liderada pelos Estados Unidos. Logo, não haveria uma briga entre um membro da OTAN
contra Israel. Por isso, Israel aqui, no máximo, tomaria mais alguns territórios aqui que os Estados Unidos permitiria, mas esse plano de grande Israel não viria a existir. O Líbano talvez tomaria parte do sul do Líbano, o restante a França não deixaria, porque a França é a grande aliada do governo do Líbano, estável e tudo isso daí. Deixaria no máximo Israel tomar a parte mais ao sul, que é a parte onde o Hezbollah controlava e que Israel deu um pau e exterminou tudo totalmente. O Iraque é muito longe para tomar, a Jordânia é aliada dos Estados Unidos, então não deixaria entrar. O máximo, essa ideia de grande Israel expandiria para a Península do Sinai, tomar toda a Palestina, sul do Líbano, uma partezinha aqui do sul da Síria e acabou. Mais do que isso, para mim, seria impossível. Diga aí o que você acha nos comentários e te vejo no próximo vídeo aqui, ó, falando de como Israel se tornou a maior potência do Oriente Médio.